Hoje vamos analisar a mente de Jesus. Jesus sempre falava assim: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos ou pelos conselhos que vocês ouviram. Eu, porém, vos digo. E ele dizia algo oposto daquilo que nós conhecíamos. Sempre ao contrário. Por exemplo, em Mateus 5:38, ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem, nem guarde rancor dos que fazem mal a vocês. Se alguém te ofender, não pegue a ofensa para você, porque isso que te foi falado não é a verdade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a lei olho por olho e dente por dente foi estipulada porque o pessoal exagerava. Tinha um homem chamado Lameque que ele matou, um homem lhe feriu e um menino pisou no pé dele e ele matou os dois porque ele achou um insulto o menino pisar nele. O que Deus estava estipulando ali é assim: se alguém roubar uma galinha, você não precisa matar toda a família do ladrão que roubou a galinha. Era assim um disparate. Então essa lei era mais para segurar um pouco tanta violência. E uma outra coisa que Jesus sempre mencionava era assim: em verdade eu vos digo. E ele falava outra coisa, completamente diferente daquilo que todo mundo estava esperando. Basicamente, ele falava algo em que os religiosos não estavam acostumados a pregar. Completamente diferente da forma como todo mundo interpretava as escrituras e interpretava a Deus. Isso nos mostra que o reino de Deus é algo diferente do que estávamos acostumados. Completamente diferente da mentalidade de como pensar e agir, da sabedoria deste mundo. Jesus veio nos ensinar que nós podemos escolher como nós queremos viver. E essa foi uma das maiores revelações da minha vida. Eu posso escolher os meus pensamentos, eu posso escolher aquilo que eu quero pensar. Eu não preciso ser escravizada por pensamentos que não são do reino de Deus e por sentimentos que não são apropriados ao reino de Deus. Eu posso escolher. Deus fala assim em Provérbios 23:7. Como a pessoa pensa em seu coração, assim ela o é. Tipo assim, aonde a mente dá atenção, coloca o foco, é ali que vai produzir o que está pensando. A maneira como nós pensamos determina como nós vivemos e quem nós nos tornamos de verdade. É por isso que é tão importante entender isso, para que nós possamos controlar, dominar e gerir cada pensamento, para que esses pensamentos fiquem conforme esse novo estilo de vida, conforme essa nova maneira de viver, conforme Jesus. Nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais, que possuímos uma mente e que habitamos em um corpo. Com o nosso espírito, a gente se comunica com Deus, porque Deus é espírito. Com a nossa mente, nós interagimos com emoções, pensamentos, intelecto, lógica, razão. E com o nosso corpo, nós interagimos com coisas físicas, coisas materiais. Agora, independente como nós pensamos ou sentimos, uma coisa é certa: aquilo que Deus diz é a verdade absoluta. Ele não muda. Ele nunca muda. E aquilo que ele disse a teu respeito é verdade. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não sinta isso, ele disse que você é importante para ele. Então, se Deus disse que o plano dele é te dar vitória, então isso é certo. Então, é assim. Como Deus disse que ele não muda, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e agir. E nós temos que mudar a nossa maneira de encarar as escrituras e interpretar Deus. E começar a enxergar Deus pela perspectiva daquilo que Jesus nos ensinou. Exatamente como Jesus falava: vocês ouviram dizer isso, mas eu vos digo que é diferente. É basicamente o oposto. Cada ação que você faz está enraizada no pensamento que a produziu. Então a gente percebe que se nós não pegarmos o controle dos nossos pensamentos, nós seremos capturados pelo pensamento contrário a Deus. Nós seremos capturados pelo pensamento contrário àquilo que Jesus ensinava.
que será medo, angústia, ansiedade e principalmente incredulidade. E isso produz frustração e derrota. Os teus próprios pensamentos, eles produzem sucesso ou derrota. Os teus pensamentos vão fazer que você cresça rápido ou vão fazer com que você fique paralisado, estagnado no passado. E fazendo assim, você não cresce no espírito, não progride na vida abundante, fica parado nos 5 sentidos do corpo humano. E isso te conduz a um comportamento negativo. Olha, pensamento contrário a Deus sempre produz um comportamento negativo, uma emoção negativa, frustração, medo, angústia e crenças limitantes. Então, quando nós começamos a dominar os nossos próprios pensamentos, a gente começa a se submeter a Deus, exatamente à maneira como Ele pensa, que é a mentalidade de Cristo. Isso é se submeter à maneira como Deus quer que as coisas sejam feitas aqui na Terra. É impossível ter vitória quando os nossos pensamentos estão contrários àquilo que Deus diz. É impossível ter vitória quando os nossos pensamentos não foram renovados. Você não consegue experimentar convivência à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A mente de Cristo é a mais brilhante, mais profunda, intensa, dinâmica. É um jeito maravilhoso de enxergar as circunstâncias. Completamente o oposto daquilo que nós fomos ensinados ou estamos acostumados. A mentalidade de Cristo torna o reino de Deus acessível para nós. E o pensamento correto sempre gera fé em Deus e na sua palavra. Já o pensamento limitante, ele limita o poder de Deus de fluir em você. O seu ponto de partida garante o resultado que você vai obter. Se você concordar com aquilo que Deus diz, o resultado vai ser exatamente conforme Deus disse. Tipo, tudo é possível ao que crê. Mas se você concordar com as ameaças das trevas, daí qual o resultado que você acha que vai ser? O que Jesus quer que a gente aprenda é que existe uma ação. Nós precisamos agir. Não podemos mais ficar passivos. Você não pode só ficar assistindo. Você tem que aprender a lutar, a combater, declarar guerra contra aquela situação problemática, ou qualquer ameaça, ou qualquer intenção caótica. Você não nasce sabendo guerrear contra os pensamentos. Mas Jesus quer muito te ensinar para você obter vitória, para você conseguir deixar o poder de Deus fluir em você, em seu favor. Senão você acaba atrapalhando o poder de Deus de fluir se você ficar passivo e esperando que algo vai acontecer. Sabe, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, já estão disponíveis para nós. Mas como obtê-las? Tem que ter uma ação da sua parte. Você precisa crer que Jesus já obteve a vitória, já conquistou lá naquela cruz e agora é nosso direito. Já está disponível para nós. O desejo de Jesus é que nós venhamos entender e receber a sabedoria e a revelação dele, porque a maioria de nós ainda não entendeu em profundidade aquilo que ele já disponibilizou para nós, os que cremos. Ele quer que você o conheça realmente do jeito que é para conhecer. O desejo de Deus é que cada um de nós abra a mente e permita que a luz dele venha iluminar os olhos do nosso entendimento, os olhos da nossa imaginação, inundando-os de luz, até que você experimente a plena revelação da esperança do seu chamado. Sim, você foi chamado, a fim de que você conheça a esperança do seu chamamento. E ele também quer que você saiba como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu para os que creem nele, e como é grande o seu poder que age em nós. E ele também quer que a gente venha conhecer as riquezas do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ele ressuscitou Cristo dos mortos e fez com que Cristo se assentasse à direita de Deus Pai no mundo celestial. E então as suas vidas serão uma propaganda desse imenso poder enquanto ele opera através de vocês. Jesus quer que você experimente continuamente essa imensurável grandeza do poder de Deus que está disponível para você por meio da fé. Este é o grande poder que foi liberado quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o exaltou ao lugar de maior honra e autoridade suprema no reino celestial. E agora Jesus ele está exaltado como o primeiro acima de toda hierarquia espiritual, seja governantes, autoridades, governos e qualquer domínio de poder, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Ele está gloriosamente entronizado acima de qualquer nome que se possa mencionar, não somente nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a sua igreja, que é o seu corpo, não é uma instituição, em toda e qualquer circunstância. Deus colocou tudo sujeito à autoridade de Jesus Cristo e deu a ele o posto mais alto, acima de todos os outros. E agora nós, a sua igreja, somos o seu corpo aqui na terra e ele completa todas as coisas em todos os lugares. Eu acabei de citar Efésios 1, de 17 a 23 para você. É isso que está escrito. Então, para você e eu conseguirmos ter vitória, nós precisamos acreditar em tudo isso que Jesus disse e agir baseado nisso. Não pode ser baseado na nossa própria força ou no nosso achômetro ou nas experiências anteriores que nós tivemos. É necessário perceber que Jesus nunca perdeu. Ele nunca ficou perplexo diante de uma circunstância sem saída. Isso nunca aconteceu. Ele sabia qual que era a maneira do Pai de resolver cada circunstância, de resolver cada problema. Jesus dizia: eu só faço o que o meu Pai faz, eu só falo aquilo que o meu Pai diz. Então nós concluímos que Deus quer nos curar, nos proteger, nos guiar, nos amar e prover abundantemente para nós. Então, em cada situação em que você se deparar, você tem que ter a percepção que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está falando uma coisa e as ameaças estão falando o oposto. Nessa hora, você precisa escolher qual palavra você vai acreditar e seguir. Qual palavra você vai colocar toda a sua atenção, todo o foco e confiança. O poder de Deus está disponível para Cristo, que agora habita em você. E é você quem quebra o ciclo do medo, da ansiedade, da preocupação, da dúvida e da incredulidade. Porque esse tipo de sentimento ou emoção a Bíblia chama de mente dividida. Basicamente uma mente instável, o que não é uma boa coisa. Vou ler aqui para você Tiago 1, de 6 a 8. Diz assim: apenas certifique-se de afirmar e declarar com poder de fé confiante, sem duvidar de que receberá. Pois a pessoa ambivalente acredita em um minuto e duvida no seguinte. Ser indeciso faz com que você se torne como o mar agitado, impulsionado e agitado pelo vento. Você está em alta em um minuto e jogado para baixo no minuto seguinte. Quando você está hesitante e vacilante, isso o deixa instável. Você pode realmente esperar receber algo do Senhor quando está nessa condição? E a resposta é: mesmo que Deus queira, você não consegue receber. E eu achava que eu não tinha que escolher no que pensar e no que sentir
Eu, de uma certa forma, sem consciência daquilo que Jesus fala em sua palavra, sem perceber, eu achava que Deus poderia manipular as minhas escolhas. Só que não, Deus não manipula. Ele estabeleceu que cada um de nós temos o direito de escolher. É você quem escolhe quem você vai seguir. Isso não é imposto a você. Vou ler aqui para você Romanos 6,16. Diz assim: você não percebe que a graça o liberta para escolher seu próprio mestre? Mas escolha com cuidado, pois você se entrega para se tornar um servo, vinculado àquele a quem você escolhe obedecer. Se você escolher amar o pecado, ele se tornará seu mestre, o possuirá e o recompensará com a morte. Mas se você escolher amar e obedecer a Deus, ele o conduzirá à perfeita justiça. E você vê que Deus não é responsável pelos acontecimentos, pelos problemas, pelas circunstâncias caóticas. Ele trouxe a salvação de tudo isso. Você não pode ficar passivo assistindo. Você pode escolher o que Deus disse, ou você pode escolher o que o mundo diz, ou o que as ameaças e as circunstâncias dizem a você. Às vezes gritam contigo. Exatamente conforme Deuteronômio 30. Escolhe. Esse lance da mente é exatamente a batalha que Jesus indica e refere. Você tem que parar de andar pelos 5 sentidos, principalmente por aquilo que você ouve, porque andando assim você só anda no modo carne, modo carnal. Daí você fica muito limitado e isso te conduz a um comportamento negativo, sem fé, de vulnerabilidade. A mente de Cristo é o oposto da mente carnal. Jesus vê as circunstâncias sem ser escravo do pecado, que é o modo do mundo enxergar. Nós temos a mente de Cristo. Você só precisa ficar consciente disso. Só precisa mudar o subconsciente a respeito disso. Nós podemos viver pelo poder dinâmico do Espírito Santo. Que vida fantástica está disponível para nós. Vida de vitória em cada situação que o inimigo atacar. Vou te dar um exemplo. O profeta Eliseu, profeta de Deus, ele estava cercado pelo exército do inimigo que veio exatamente para exterminar ele. E o que aconteceu? A reação do Eliseu foi extraordinária. O servo dele viu, chamou ele e falou: estamos mortos, morremos. O servo só viu a ameaça, mas o Eliseu viu a situação de uma maneira completamente diferente. Ele viu o exército de Deus que estava ali com ele. E ele pediu para Deus: abre os olhos do servo para ele ver que tem mais com a gente do que com o inimigo. Resumindo, a situação se reverteu completamente e nada de mal aconteceu com Eliseu. Outro exemplo, Davi e Golias. Era uma situação de vida ou morte. Davi enfrentou o Golias na segurança de que a luta era de Deus. E o resultado você já sabe. Lembra da mulher sunamita? O filho dela havia morrido, mas ela declarava: tudo vai ficar bem. O filho dela havia morrido, mas ela declarava: tudo vai ficar bem. E ela só deixou o profeta quando o menino estava ali de volta, ressuscitado para ela. E ela nem fazia parte do povo da aliança. Perceba como que é a maneira de Deus. Ele nos ajuda a reverter a situação. A situação de ameaça é revertida pelo poder dele em ação em nós. Está disponível para nós. Se nós formos agir sozinhos, da nossa própria força, na nossa capacidade, então daí não dá. Sozinho a gente não dá conta contra o poder das trevas. Mas em Cristo, dá suave para derrotar o inimigo, porque Jesus já o derrotou. Vou te dar outros exemplos. Quando surgiu escassez e fome, Jesus multiplicou os pães e os peixes e comeram à vontade. Quando havia problema no emprego, Jesus indicou aos pescadores: joga a rede do outro lado. Eles tiveram abundância na pesca, que era o trabalho deles. Quando eles estavam sendo atacados por doenças, Jesus os curava. Lembra da mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo, que já havia morrido, servo do centurião? E assim a lista é interminável.
Quando Pedro precisava pagar imposto e estava sem dinheiro, Jesus deu a instrução, ele foi lá, pegou o peixe, tinha uma moeda dentro da boca do peixe, ele pagou o imposto. Tudo foi resolvido. Quando houve um temporal horrível para destruir a vida deles, Jesus parou a tempestade e tudo ficou calmo. As situações vieram para os profetas, vieram para as pessoas que não faziam parte do povo religioso. As situações problemáticas vieram para Jesus, porque as circunstâncias problemáticas, elas vêm do inimigo. Mas com Deus nós podemos ter vitória. Exatamente como todos esses exemplos citados agora. Esse é o plano de Deus para nós. Obter vitória com o poder dele que está disponível agora. Você só precisa tirar esses sofismas, esses enganos do subconsciente de ficar passivo assistindo. Tem que aprender a Jesus como pensar e agir, exatamente conforme a instrução dele. É assim que é a mente de Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com os outros e beijos e até o próximo vídeo.